que eles estavam abordando a questão das Karens, né? Karen é aquela mulher post-wall que, independente dela ter tido filhos ou não, ter se casado ou não, geralmente a Karen ela é uma casada que teve filhos e que tem um marido capacho que deixa ela fazer tudo o que ela quer fazer. Só que em alguns casos a Karen ela só precisa ser uma post-wall. Ela pode numa dessas não ter filho, não ter marido, mas ela tem, sei lá, talvez um cargo público que mantém uma vida mansa para ela, ou ela tem um pai que fica agindo como se fosse o capacho eterno dela, e daí a consequência é que a Karen ela é uma pessoa que é eternamente inconveniente. Mas assim, nesse trecho do vídeo, o Aaron Clary ele falou a respeito da Olimpíada da Opressão no meio dos comunistas, no meio dos progressistas, né, no pessoal da esquerda, que é aquele negócio, tu tem meio que se fosse uma escala de oprimido. É que nem, por exemplo, na escala do oprimido, quem não é heterossexual é mais oprimido do que quem é heterossexual, então para eles quem não é heterossexual tem que ser priorizado. E da mesma forma, assim, por exemplo, a mulher negra, ela é mais oprimida do que a mulher branca, então ela tem que ser priorizada, entendeu? Então, da mesma forma que, por exemplo, no ambiente progressista chegar até a expulsar os homens, né, gays, aí depois o que sobrou que seria assim privilegiado? O que seria privilegiado seria as mulheres héteros, né? Especialmente as mulheres héteros brancas. Então assim, conforme eles vão tirando do grupo, tirando ali do movimento, entre aspas, quem eles consideram privilegiado, porque só quem é oprimido que tem que ter vez, tem que ter voz, é como se agora tivesse chego na vez das mulheres brancas e hétero no ambiente progressista começarem a tomar na orelha, entendeu? A ser meio que expulsas do movimento. E daí nesse caso, por exemplo, entre as Karens, porque o meme geral da Karen é aquela branca post-wall chata pra caramba. Mas enfim, a parte que me fez gravar esse áudio é um momento que ele fala, por exemplo, que a mulher branca, lá nos Estados Unidos, né, ele estava falando, não é nem a questão de que ela pode sofrer algum abuso nas mãos de algum homem com quem ela está se relacionando, nem nada disso. É meio que a questão assim da Karen, não é nem a questão dela sofrer algum abuso, alguma violência. Ela não pode ser incomodada, sabe? Ela ser incomodada já é como se fosse uma forma de abuso, uma forma de violência. Enfim, por que eu tô gravando esse áudio? Porque é como se fosse uma escala, certo? Eu vou fazer essa comparação assim de, para essas mulheres, não só as Karen, as brancas, as negras, as héteros, as gays, etc. Para todas elas no geral, não é nem a questão de que assim, tá sendo oprimida porque realmente está sendo abusada, realmente está sofrendo violência. Para elas, ser incomodada, se sentir desconfortável de alguma forma, é uma forma de abuso, é uma forma de violência. E vamos lá. Com o que dá para comparar isso? É só pegar, por exemplo, e comparar com a definição de estupro, o que aconteceu com ela nos últimos 30, 40 anos, certo? Se tu pega originalmente, o que é estupro? Estupro é o cara tomar a mulher à força, certo? Imobilizar ela com ou sem uma arma, ou só com as próprias mãos, e penetrar ela à força, certo? Conforme eles foram expandindo a definição de estupro passou a ser, a mulher achou que o cara estava de camisinha e o cara não estava de camisinha. O cara estava de camisinha, mas a camisinha rasgou e ele continuou penetrando, entendeu? Ou, por exemplo, a mulher ela se arrependeu. Esse é o mais básico do Me Too e do Yes Means Yes. A mulher se arrependeu de transar com o cara. Ela estava se relacionando com ele e achando que ia namorar com ele, ou achando que ia namorar e casar com ele, mas ele só queria diversão. E daí ele terminou com ela. E daí depois ela acusou de estupro. Entendeu? E, novamente, aquele negócio, a acusação pode ser feita semanas, meses, anos depois. Então a gente vê que algo que originalmente, realmente, era uma violência, era um abuso, foi se expandindo para uma escala ao ponto de não é uma inconveniência. Entendeu? O cara decepcionou ela, o cara foi inconveniente com ela, incomodou ela, entendeu? Isso é violência, isso é abuso. Por que eu tô falando isso? Porque agora em 2020,
inseriram no Maria da Penha aqui no Brasil a definição de violência psicológica, certo? E se for resumir, a violência psicológica é basicamente qualquer coisa que cause, como é que é o termo? Desconforto emocional na mulher, certo? Qualquer coisa que deixa ela estressada, deixa ela paranoica. Então o que é isso? Já não é mais aquela questão de violência e abuso real, de força física, certo? Ou de prender a pessoa num lugar e proibir a pessoa de fazer algo, não. É simplesmente inconveniência, se sentir incomodada. Isso daí já é uma forma de violência, já é uma forma de abuso. Então tu vê como as coisas se conectam, certo? Não aquela parte do meme, era só uma introdução, porque eu acho interessante o pessoal saber qual é o negócio do meme da Karen. Mas é importante saber isso daí também da Olimpíada da Opressão no meio dos ambientes progressistas, no meio dos ambientes feministas, porque se tu conhece como é que é essa hierarquia, tu sabe qual vai ser a próxima pessoa nesse grupo que vai tomar paulada, certo? Porque, por exemplo, primeiro quem tomou paulada, quem era considerado menos oprimido lá, eram os gays, os homens gays, certo? Aí, depois disso, quem veio tomar paulada foram as mulheres mulher hétero branca. Tanto que essas mulheres héteros brancas, elas viraram as TERFs, né, aquelas feministas mais radicais que começam a falar que não, só mulher biológica é mulher. E elas também compraram briga com as mulheres trans. E daí a gente viu essa união diabólica entre os tradicons, né, os tradicionalistas conservadores, bando de cuck, com as feministas, né, no geral essas que estão na escala da opressão, as brancas héteros, que querem defender o quê? Querem defender a posição delas de privilégio, entendeu? A posição de mulher privilegiada. E essa parte da mulher branca hétero é totalmente Karen. Mas enfim, o que tinha que tocar é essa questão assim de que para elas dizerem, não importa se é na parte assim da definição de estupro, na definição de violência doméstica, no geral, todas as mulheres, o que elas fizeram nos últimos anos, nas últimas décadas, é a Olimpíada da Opressão. É simplesmente a Olimpíada da Opressão. Não importa se elas têm expectativa de vida mais longa do que a dos homens, não importa se nos países desenvolvidos tu tem mais mulheres se formando no ensino superior do que homens, não importa se o Estado ele cobra bem menos imposto de mulher e direciona bem mais benefício para elas têm que ter sempre alguma coisa para reclamar. Elas têm que ter alguma forma de afirmar que elas são oprimidas, entendeu? E para isso é necessário ficar criando esse negócio totalmente esquizofrênico, de expandir todas as formas de violência, de abuso, entendeu? Seja doméstico, seja sexual. E daí chega naquele nível de clown world, naquele nível honk atual, que tu vê claramente que não é abuso real, não é opressão real, não é violência real. Para a mulher atual, simplesmente se sentir incomodada com algo já é uma violência, já é um abuso. É num nível extremo, sei lá, é bichinho de estimação, é pet de luxo, é como se a mulher fosse um bichinho de estimação, um pet de luxo, é como se fosse uma flor de sombra, né, uma orquídea. A princesinha, o tesourinho não pode passar por nenhuma inconveniência, nenhuma situação desconfortável na vida. Basicamente, ninguém tem o direito de decepcionar ela, ninguém tem o direito de não satisfazer as demandas delas, e se fizer isso, é uma forma de abuso, é uma forma de violência, é uma forma de estupro. Tanto que, antes de eu começar o celibato, lá em 2018, quando eu fiz aquele vídeo falando sobre, como é que era o termo mesmo? Eu não vou lembrar o título do vídeo, mas era quando eu abordei assim a questão que o Me Too, as falsas acusações, elas estavam chegando aqui no Brasil, porque já tinha mulheres no YouTube brasileiros discutindo isso. Ali eu tinha dito já o seguinte, que, por exemplo, se tu estava se relacionando com uma mulher, digamos assim, se é um relacionamento casual, mas ela te acha um cara foda e ela tem expectativa de namorar contigo. Se tu terminar a relação casual com ela e não pedir ela em namoro, tu vai estar decepcionando ela, tu vai estar incomodando ela, entendeu?
deixando ela numa situação desconfortável, e ali tu já corre o risco de tomar uma acusação de estupro, e a gente sabe que não tem consequência para elas quando elas fazem falsas acusações. Da mesma forma, se tu tá namorando uma mulher, ela tem expectativa de morar junto contigo, de que tu peça ela em casamento e tu não faz isso, tu pode tomar uma acusação durante o relacionamento ou a hora que tu for terminar com ela. Da mesma forma, se talvez tu estiver já morando com uma mulher, já casado com ela, e por exemplo ela quer ter filho, tu não quer ter filho, ou ela pode ficar fazendo um monte de ultimato, querendo controlar a tua vida no relacionamento, gastar o teu dinheiro, e logicamente isso é violência psicológica só quando tu comete contra ela, quando ela comete contra ti não. Então assim, até nesse estágio, relacionamento sério, com ou sem filhos, se tu não satisfazer as demandas dela, tu pode tomar uma acusação. Certo? Ou até mesmo se tu se separar dela, se divorciar porque tu tá insatisfeito, tu pode tomar uma acusação. E tu vê o que é esse leque, né? Porque esse negócio de violência psicológica é mais uma coisinha para inserir na Maria da Penha, é mais uma arma colocada na mão da mulher. Quer dizer, tu já tinha uma arma do Me Too, da falsa acusação de estupro, que novamente é uma coisa que pode ser utilizada para controlar o homem e pode ser utilizada para punir ele caso ele queira terminar o relacionamento com ela. E da mesma forma agora tem mais uma arma na mão da mulher, que seria a definição da violência psicológica, que é qualquer coisa que incomode a mulher, que ela pode ficar usando isso durante o relacionamento. Quer dizer, durante o relacionamento ela pode usar a arma da acusação de violência psicológica contra ti, e depois que termina ela pode usar ainda a arma da acusação de estupro. Entendeu? Quer dizer, já foi expandido tanto essas duas definições, tanto de violência quanto do que é estupro, para níveis irreais, que não tem jeito. Dentro ou fora de um relacionamento sério, ou durante o relacionamento depois que tu termina com ele, porque a gente sabe que a acusação de estupro ela pode ser feita anos depois do suposto estupro, o cara está totalmente controlado. E daí quando a gente vem falar que mulher é amoral, que não tem como se relacionar com elas, quanto mais elas estão empoderadas, piores elas ficam, mais tóxicas elas ficam, mais inviável fica ter não só um relacionamento de longo prazo, mas um relacionamento curto com elas, aí falam que tu tá sendo radical demais, que tu tá sendo extremista demais.